Você sabia que existem milhares de mulheres vivendo uma vida inteira achando que são problemáticas, dramáticas ou simplesmente esquisitas demais, quando na verdade elas são autistas e ninguém nunca percebeu? Pois é. E o mais chocante nisso tudo não é só a quantidade absurda de mulheres que passam despercebidas. É o estrago que essa invisibilidade causa. A gente está falando de depressão severa, ansiedade crônica, trauma acumulado, relacionamentos destruídos, carreiras sabotadas, e tudo isso poderia ter sido evitado com um diagnóstico na hora certa. Mas não foi, porque o sistema médico, a sociedade e até as próprias famílias simplesmente não sabem reconhecer autismo quando ele aparece numa mulher. E enquanto isso, essas mulheres vão vivendo, sobrevivendo, se esforçando ao máximo para se encaixar num mundo que não foi feito para elas, sem nunca entender por que tudo parece tão difícil. Elas acordam todo dia e vestem uma máscara, literal e figurativamente, fingindo ser alguém que não são, só para não serem rejeitadas. E essa performance cobra um preço que você nem imagina. Estamos falando de vidas inteiras desperdiçadas tentando ser normais, quando o problema nunca foi elas. Foi sempre o sistema que não enxerga, não valida, não acolhe. E isso precisa mudar. Agora, talvez, você esteja assistindo isso e pensando, mas autismo não é aquele menino que balança o corpo, não olha nos olhos e só fala sobre trens? Se você pensou isso, parabéns. Você acabou de cair no maior equívoco sobre autismo que existe. Porque essa imagem estereotipada que todo mundo conhece foi construída observando quase que exclusivamente meninos. E aí mora o problema gigantesco. Meninas autistas se apresentam de forma completamente diferente. Elas não batem, não gritam, não causam problemas. Elas aprendem desde cedo a imitar, a copiar, a se camuflar. Por fora, parecem normais. Por dentro, estão se despedaçando. Elas desenvolvem uma habilidade assustadora de mascaramento, tão boa que engana médicos, psicólogos, professores, até os próprios pais. E enquanto todo mundo acha que está tudo bem, ela está lá, sozinha no quarto, tendo um colapso nervoso depois de fingir o dia inteiro que é outra pessoa. O diagnóstico tardio não é só descobrir tarde demais, é viver décadas inteiras sem entender por que você não se encaixa, por que tudo é tão exaustivo, por que relacionamentos nunca funcionam, por que você nunca se sente em casa nem na própria pele. E quando finalmente vem o diagnóstico, geralmente já veio junto ansiedade generalizada, depressão crônica, síndrome do pânico, às vezes até transtorno de estresse pós-traumático. Tudo isso porque ninguém a enxergou quando era hora de enxergar. Agora aqui vai uma verdade que vai te chocar. A pressão social para ser normal mata mais do que qualquer característica do autismo em si. Porque o autismo não é o problema. O problema é viver numa sociedade que pune quem é diferente. E para as mulheres, essa pressão é multiplicada por 1000. Desde pequenas, meninas são cobradas a serem simpáticas, sociáveis, empáticas, flexíveis. Elas precisam ler emoções, precisam agradar, precisam se moldar às expectativas alheias. Quando uma menina autista não consegue fazer isso naturalmente, ela não recebe compreensão, ela recebe crítica. Você é muito fechada, você precisa se esforçar mais, você é estranha. E ela, desesperada por pertencer, começa a performance. Ela estuda as outras, meninas como quem estuda para um exame, decora scripts de conversas, imita jeitos de falar, força sorrisos que não sente. E isso funciona. Funciona tão bem que ninguém desconfia. Mas o preço dessa atuação constante é brutal. Burnout emocional, esgotamento físico, perda total de identidade. Porque quando você passa 30 anos fingindo ser outra pessoa, chega uma hora que você nem sabe mais quem você realmente é. E aí vem o colapso, ansiedade que não passa, depressão que não melhora, crises de pânico do nada. E todo mundo fica confuso. Mas ela sempre foi tão certinha, tão comportada. O que aconteceu? O que aconteceu é que ela quebrou. Porque ninguém aguenta carregar uma mentira tão pesada para sempre. Mas aqui está a reviravolta. E presta atenção porque isso pode mudar vidas. Existe saída. Existe cura? Não. Porque autismo, não. É doença. É jeito de ser. Mas existe alívio. Existe compreensão. Existe possibilidade de viver uma vida plena e autêntica? Sim.
E tudo começa com 3 coisas: diagnóstico correto, comunidade que acolhe e permissão para ser quem você realmente é. Quando uma mulher finalmente descobre que é autista, é como se alguém acendesse a luz num quarto que sempre esteve escuro. De repente tudo faz sentido. Aquelas crises dramáticas, sobrecarga sensorial, aquela incapacidade de manter amizades, dificuldade de processar pistas sociais complexas, aquela preguiça social, exaustão de mascarar o tempo todo. E com essa compreensão vem a possibilidade real de mudança. Não mudança no sentido de consertar, porque ela nunca esteve quebrada, mas mudança no sentido de finalmente parar de lutar contra a própria natureza, de encontrar outras mulheres autistas que entendem, que validam, que dividem estratégias, de aprender a estabelecer limites, a pedir acomodações, a dizer não sem culpa, de redescobrir os próprios interesses sem vergonha, de viver, pela primeira vez, sem máscara. E isso, meu amigo, isso é revolucionário. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar exatamente por que mulheres autistas são invisíveis, o estrago que isso causa e, principalmente, como isso pode mudar. Diagnóstico tardio. Sabe aquela sensação de passar a vida toda achando que você é meio diferente, mas sem nunca conseguir colocar o dedo na ferida? Pois é. Essa é a realidade de milhares de mulheres que só descobrem que são autistas lá pelos 30, 40 anos, ou até mais tarde. O diagnóstico tardio não é apenas uma questão de finalmente descobri, não. É literalmente a diferença entre viver décadas se culpando por não se encaixar e finalmente entender que o problema nunca foi você. A questão é que, enquanto meninos autistas geralmente são identificados ainda na infância porque seus comportamentos são mais visíveis, tipo aquele garoto que não para quieto ou que tem dificuldade extrema de socializar, as meninas aprendem desde cedo a esconder, a camuflar, a performar, e isso cobra um preço absurdo na saúde mental. Imagina viver 20, 30 anos achando que você é preguiçosa, dramática, fresca ou simplesmente difícil, quando na verdade o seu cérebro funciona de um jeito diferente e ninguém nunca te explicou isso. É como tentar encaixar uma peça quadrada num buraco redondo a vida inteira. E todo mundo ao redor te dizendo, você só precisa se esforçar mais. Não dá, né? Mas é exatamente isso que acontece. O diagnóstico tardio significa que essas mulheres passaram anos sem o suporte adequado, sem entender por que situações sociais drenavam toda a sua energia, por que barulhos altos eram insuportáveis, ou por que mudanças na rotina causavam um colapso interno que ninguém via. E aqui está o pulo do gato. Esse atraso não é coincidência. Os critérios diagnósticos que existem até hoje foram desenvolvidos observando principalmente meninos. Então, quando uma menina não se encaixa naquele padrão clássico, sabe aquele estereótipo do garoto que não olha nos olhos, que só fala sobre dinossauros e que faz movimentos repetitivos o tempo todo, ela simplesmente passa batido. As meninas autistas costumam ter interesses especiais que parecem mais socialmente aceitos, tipo animais, livros, arte ou até psicologia. Elas conseguem manter contato visual, mesmo que isso custe uma energia absurda. Aprendem a imitar comportamentos sociais e desenvolvem estratégias incríveis de adaptação. Por fora está tudo normal, por dentro é um furacão. E aí vem a pressão social para ser normal, que só piora tudo. Desde pequenas, meninas são ensinadas a serem gentis, flexíveis, a lerem expressões faciais, a cuidarem dos outros. Quando uma menina autista não consegue fazer isso naturalmente, ela aprende a forçar. Ela estuda as outras crianças como quem estuda para uma prova. Decora scripts de conversas, imita jeitos de falar e de se comportar. Isso tem até nome, masking feminino, e é exaustivo demais. Vamos dar um exemplo prático aqui, porque isso precisa ficar claro. Pensa numa menina de 8 anos que adora organizar suas bonecas por cor, tamanho e tipo de roupa. Ela passa horas fazendo isso, e isso a acalma. Mas na escola, as outras meninas querem brincar de casinha, de mãe e filha de fazer festinha. Ela não entende bem as regras desse jogo, acha confuso demais, mas percebe que se não participar, vai ficar sozinha. Então, ela aprende a copiar. Ah, tá. Quando a Ana faz assim, eu faço assado. Ela vira uma atriz na própria vida.
Isso funciona por um tempo, mas cobra caro. Aos 15 anos, ela está exausta. Aos 25, desenvolveu ansiedade. Aos 35, está no limite do burnout. E ninguém nunca desconfiou de nada, porque ela sempre foi quietinha, certinha, educada. O diagnóstico tardio rouba dela a chance de crescer, sabendo quem ela realmente é, de ter acomodações na escola, de entender suas próprias necessidades. Em vez disso, ela passou décadas tentando ser alguém que não é, e isso gera um estrago danado na saúde mental. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno de estresse, pós-traumático. Essas comorbidades aparecem em peso. Agora, quando finalmente vem o diagnóstico, é tipo acender a luz num quarto escuro. De repente, tudo faz sentido. Aquelas crises de choro sem motivo aparente, sobrecarga sensorial, aquela dificuldade de manter amizades, dificuldade de processar sinais sociais complexos, aquela necessidade de ter uma rotina rígida, característica do funcionamento autista. Mas junto com o alívio, vem também uma certa raiva, sabe? Como é que ninguém percebeu isso antes? A resposta é simples e frustrante ao mesmo tempo, porque o sistema não foi feito para enxergar mulheres autistas. Os médicos não foram treinados para isso, os professores não sabem identificar, e até os próprios familiares descartam os sinais como frescura ou fase. E enquanto isso, essas mulheres vão vivendo, sobrevivendo, se desdobrando em mil para parecerem normais, até que, eventualmente, o corpo e a mente cobram a conta. O diagnóstico tardio não é só uma questão médica, é uma questão de justiça, porque toda mulher autista merecia ter descoberto isso cedo o suficiente para não ter que passar metade da vida se sentindo errada. E o mais interessante é que, uma vez diagnosticadas, elas finalmente conseguem acessar estratégias reais de sobrevivência, entender seus limites e, principalmente, parar de se culpar. Mas para chegar nesse ponto, antes precisam atravessar um caminho bem específico. Masking feminino. Agora que você já entendeu como o diagnóstico tardio afeta tudo, vamos falar de uma das razões principais para isso acontecer: o masking feminino. E olha, esse é um dos conceitos mais importantes quando a gente fala de mulheres autistas, porque é justamente isso que as torna invisíveis. Masking, em português, seria algo como mascaramento ou camuflagem social. É basicamente quando a pessoa autista esconde suas características naturais para se encaixar no que a sociedade espera dela. Todo autista faz isso até certo ponto, mas as mulheres? As mulheres levam isso a um nível completamente diferente. Desde pequenas, meninas são socializadas de um jeito que cobra delas uma performance social muito mais intensa do que dos meninos. Elas precisam ser simpáticas, sorridentes, flexíveis, empáticas. Precisam ler as emoções dos outros, cuidar, agradar. Então, quando uma menina autista percebe que não sabe fazer essas coisas naturalmente, ela não tem outra escolha. Ela aprende na marra. E o pior, ela fica tão boa nisso que engana todo mundo, inclusive ela mesma às vezes. Por fora, ela parece normal. Por dentro, ela está gastando uma energia monumental só para manter a fachada de pé. É como se ela fosse uma atriz interpretando o papel de pessoa neurotípica 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nunca poder tirar férias do próprio personagem. Vamos para um exemplo bem prático para você visualizar isso direito. Imagina uma mulher autista no ambiente de trabalho. Ela chega no escritório de manhã e já começa a performance. Sorri para todo mundo na recepção, mesmo que não esteja com vontade. Puxa a conversa fiada com o colega do lado, mesmo que ache aquilo totalmente sem sentido. Participa daquela reunião interminável, onde todo mundo fica jogando conversa fora antes de ir direto ao ponto, e ela precisa fingir que aquilo é normal e não está corroendo a paciência dela. Na hora do almoço, vai com a turma para o restaurante, mesmo preferindo comer sozinha, porque sabe que se recusar, sempre vai ser vista como antissocial ou arrogante. Durante todo esse tempo, ela está monitorando constantemente. Estou olhando nos olhos tempo suficiente? Não estou olhando demais? Minha expressão facial está adequada? Falei alto demais? Baixo demais? Esse comentário foi apropriado? É exaustivo, é como jogar xadrez enquanto corre uma maratona. E aí chega em casa, fecha a porta e desmorona. Literalmente. Não consegue falar com ninguém. Precisa de silêncio absoluto. Fica horas se recuperando daquela sobrecarga.
Isso é o masking feminino na prática. E a pressão social para ser normal só intensifica tudo isso, porque a mulher autista sabe que se ela baixar a guarda, vai ser julgada, excluída, rotulada. O masking feminino é tão eficiente que ele engana até profissionais de saúde. Tem mulher que vai no psicólogo, no psiquiatra, relata todos os sintomas de sobrecarga sensorial, dificuldade de entender pistas sociais, necessidade de rotina rígida, colapsos emocionais frequentes. E mesmo assim, não recebe o diagnóstico porque ela mantém contato visual bem, ela consegue conversar normalmente, ela não parece autista. Claro que não parece. Ela passou 30 anos treinando para não parecer. É como se você passasse a vida inteira mancando do pé esquerdo, mas aprendesse a disfarçar tão bem que ninguém nota. Isso não significa que seu pé não dói, significa só que você ficou expert em esconder. E tem outra coisa, esse mascaramento constante cobra um preço altíssimo na saúde mental. Ansiedade generalizada, crises de pânico, depressão profunda, burnout. Essas comorbidades não aparecem do nada. Elas são consequência direta de anos e anos, forçando uma performance que vai contra a natureza do próprio cérebro. A mulher autista não está apenas fingindo ser outra pessoa. Ela está literalmente lutando contra o próprio sistema nervoso o tempo todo. E ninguém consegue sustentar isso indefinidamente sem quebrar. Tem uma metáfora que funciona muito bem aqui. Imagina que você é canhota, mas desde criança todo mundo te obrigou a usar só a mão direita. Você até aprende, com muito esforço, a escrever com a direita. Mas toda vez que você faz isso, demora mais, cansa mais e o resultado nunca é tão bom quanto seria com a esquerda. Agora imagina ter que fazer isso a vida inteira, em todas as áreas da sua vida, sem nunca poder relaxar e usar a mão que funciona melhor para você. É isso. O masking feminino é forçar o cérebro a funcionar de um jeito que ele não foi programado para funcionar, só porque a sociedade não aceita a versão autêntica. E o mais triste, muitas mulheres nem sabem que estão fazendo isso. Elas cresceram fazendo masking tão automaticamente que nem percebem mais. Acham que todo mundo se sente exausto depois de interações sociais. Acham que todo mundo precisa de dias inteiros sozinho para se recuperar de uma festa. Acham que todo mundo decora scripts de conversas. Não, isso não é universal. Isso é específico do autismo e do esforço de camuflar. E quando essas mulheres finalmente entendem que existe um nome para isso, que não é frescura ou preguiça social, muita coisa começa a fazer sentido. Mas para chegar nesse ponto de entendimento, antes elas precisam lidar com algo ainda mais pesado: saúde mental. E é justamente aqui que a coisa fica pesada de verdade. Porque toda essa história de diagnóstico tardio e masking feminino não fica só no campo do "ah, que interessante, não sabia disso". Não. Isso tudo tem consequências brutais na saúde mental dessas mulheres. A gente está falando de décadas de sobrecarga emocional, de viver numa montanha-russa de exaustão, culpa e confusão. E o pior, na maioria das vezes, quando essas mulheres procuram ajuda, elas não recebem o diagnóstico correto. Em vez disso, recebem rótulos que não explicam a raiz do problema: transtorno de ansiedade generalizada, depressão maior, síndrome do pânico, transtorno de personalidade borderline. Não que essas condições não possam coexistir com o autismo. Até podem, e muitas vezes coexistem mesmo, mas o ponto é que elas são frequentemente consequências de anos vivendo sem saber que se é autista, sem ter o suporte adequado, sem entender por que tudo parece tão difícil. É como tratar a febre sem investigar a infecção. Você até alivia o sintoma temporariamente, mas não resolve o problema de verdade. E enquanto isso, a mulher autista continua se desdobrando, se culpando, achando que é fraca, que não se esforça o suficiente, que todo mundo consegue lidar com a vida menos ela. Vamos ser bem diretos aqui. As comorbidades ligadas à ansiedade, depressão e até TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, são extremamente comuns em mulheres autistas não diagnosticadas. E não é difícil entender o porquê. Imagina viver numa sociedade que te diz o tempo todo que você precisa ser de um jeito, mas o seu cérebro simplesmente não funciona daquele jeito. Você tenta, se esforça, força, e mesmo assim não consegue. Aí vem a culpa. O que há de errado comigo? Vem a vergonha.
Por que eu não consigo fazer coisas que parecem tão fáceis para as outras pessoas? E vem o isolamento. É melhor eu me afastar antes que percebam que eu sou estranha. Esse ciclo alimenta a ansiedade de uma forma cruel. A mulher autista desenvolve uma hipervigilância social absurda. Ela está sempre monitorando, sempre tentando prever como as pessoas vão reagir, sempre se policiando para não errar. E adivinha? Isso é exatamente o que gera transtorno de ansiedade generalizada. A depressão vem logo atrás, porque quando você passa anos se sentindo inadequada, fora do lugar, incompreendida, é natural que a esperança comece a minguar. E o TEPT? Esse aparece quando a pessoa acumula traumas de situações sociais que correram mal, de rejeições, de bullying, de relacionamentos abusivos. Sim, mulheres autistas são especialmente vulneráveis a relacionamentos tóxicos, porque muitas vezes têm dificuldade em identificar manipulação e bandeiras vermelhas. Aqui vai um exemplo bem concreto para ilustrar como isso funciona na prática. Pensa numa mulher de 28 anos que nunca foi diagnosticada. Ela tem um emprego, namora, tem alguns amigos. Por fora, parece que está tudo certo, mas ela vive num estado constante de ansiedade. Antes de qualquer evento social, um aniversário, um happy hour, até um almoço de família, ela passa dias se preparando mentalmente, criando estratégias de fuga caso precise. Sair mais cedo, pensando em desculpas plausíveis. Durante o evento, ela está 100% em modo de sobrevivência, forçando sorrisos, fingindo interesse em conversas que não fazem sentido para ela, segurando a vontade de ir embora. Depois, ela chega em casa e desmorona. Chora sem saber direito o porquê, sente uma exaustão profunda, passa dias se recuperando. E aí vem a culpa de novo. Por que eu sou assim? Por que eu não consigo curtir as coisas como uma pessoa normal? Ela vai no psicólogo, que diagnostica a ansiedade social e receita terapia cognitivo-comportamental. A terapia até ajuda um pouco, mas não resolve. Porque o problema não é que ela tem pensamentos distorcidos sobre situações sociais. O problema é que o cérebro dela processa essas situações de um jeito diferente e ninguém nunca explicou isso para ela. Então ela continua achando que é defeituosa. E tem mais. A pressão social para ser normal intensifica tudo isso de um jeito que beira o cruel. Porque a sociedade não só espera que você se encaixe, como pune quando você não consegue. Mulheres autistas frequentemente relatam histórias de serem chamadas de dramáticas, frescas, sensíveis demais, complicadas, quando elas tentam expressar que estão sobrecarregadas, que precisam de um tempo sozinhas, que certos ambientes são insuportáveis para elas, muitas vezes são invalidadas. Ah, para de exagerar. Todo mundo se sente assim às vezes. Você precisa sair da sua zona de conforto. Essas frases, repetidas ao longo de anos, minam completamente a autoestima e a confiança da mulher autista. Ela começa a desconfiar da própria percepção, a achar que realmente está exagerando, que o problema é ela. E isso alimenta ainda mais a ansiedade e a depressão. Sem contar que muitas desenvolvem comportamentos autodestrutivos como forma de lidar com a sobrecarga emocional, automutilação, transtornos alimentares, abuso de substâncias, não porque são loucas ou instáveis, mas porque estão desesperadas tentando regular um sistema nervoso que está constantemente em estado de alerta máximo. A saúde mental de uma mulher autista não diagnosticada é uma bomba relógio. E o mais triste, tudo isso poderia ser evitado se ela tivesse recebido o diagnóstico precoce e o suporte adequado desde cedo. Mas já que isso não aconteceu, o mínimo que ela merece agora é entender de onde vem tudo isso. E para entender de verdade, a gente precisa olhar para algo que está na raiz de tudo. Critérios diagnósticos baseados em meninos. E aí chegamos num ponto que é fundamental para entender por que tanta mulher autista passa despercebida. Os critérios diagnósticos que existem até hoje foram criados observando principalmente meninos. Isso mesmo, a maior parte da pesquisa sobre autismo ao longo das últimas décadas focou em crianças do sexo masculino, e os comportamentos que eles apresentavam viraram o padrão ouro do que é ser autista. O problema? Meninas e mulheres autistas frequentemente se apresentam de forma diferente. Elas não se encaixam naquele estereótipo clássico do menino que balança o corpo para frente e para trás,
que não olha nos olhos, que só fala sobre trens ou dinossauros, que tem crises explosivas em público. As meninas aprendem a imitar, a se adaptar, a camuflar. E como os profissionais de saúde foram treinados para identificar aquele padrão masculino, quando aparece uma menina que mantém contato visual razoável, que consegue conversar, que tem amigas, mesmo que poucas, que não apresenta comportamentos disruptivos, ela simplesmente não é identificada. É como se o manual de instruções fosse escrito para identificar maçãs. Mas aí aparece uma pera e todo mundo fica confuso porque não parece maçã. Claro que não parece, porque é outra fruta, mas ainda assim faz parte da mesma categoria, só que ninguém atualizou o manual. Vamos destrinchar isso melhor, porque é sério mesmo. Os critérios do DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e da CID-11, Classificação Internacional de Doenças, listam comportamentos como dificuldade de comunicação social, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses fixos e intensos, sensibilidade sensorial. Ok, até aqui tudo bem. O problema é como esses critérios são interpretados na prática. Quando um menino tem um interesse fixo em trens e passa horas alinhando os trenzinhos dele, todo mundo pensa, talvez autismo. Quando uma menina tem um interesse fixo em cavalos e passa horas desenhando cavalos, lendo sobre cavalos, vendo vídeos de cavalos, todo mundo pensa, que fofa, meninas adoram cavalos mesmo. Sacou a diferença? O comportamento é o mesmo, interesse intenso e específico, mas a interpretação muda completamente. O mesmo vale para a comunicação social. Meninos autistas tendem a ser mais diretos, às vezes até rudes sem perceber, e isso levanta bandeiras vermelhas imediatamente. Meninas autistas aprendem a ser educadas, a sorrir, a fazer perguntas sociais, mesmo sem entender direito o porquê. Elas decoram scripts. Oi, tudo bem? E você? Virou automático, mesmo que por dentro ela não se importe muito com a resposta. Essa capacidade de mascaramento faz com que profissionais desconsiderem o diagnóstico. E tem outra coisa, que complica ainda mais. Os interesses especiais das meninas costumam ser mais socialmente aceitos e menos óbvios. Enquanto um menino autista pode se fixar em mapas, números, programação de computadores, coisas que chamam a atenção por serem diferentes, uma menina autista pode se fixar em psicologia, literatura, animais, séries de TV, relacionamentos humanos. À primeira vista, isso parece normal, então ninguém desconfia. Mas a intensidade é a mesma. Ela não gosta de psicologia do jeito que uma pessoa neurotípica gosta. Ela devora livros, artigos, vídeos, estuda casos, passa horas pensando nisso, consegue falar sobre o assunto sem parar. Isso é um interesse especial típico do autismo, mas como o tema não é estranho, passa batido. Da mesma forma, meninas autistas frequentemente têm amigas na infância, geralmente uma ou duas bem próximas, e isso é interpretado como ela socializa bem. Mas se você observar de perto, vai ver que essas amizades são diferentes. Muitas vezes são outras meninas neurodivergentes, ou meninas mais novas que ela consegue controlar melhor a interação, ou até amizades que existem mais na imaginação dela do que na prática. E quando essas amizades acabam, geralmente na adolescência, quando as regras sociais ficam mais complexas, ela entra em colapso, mas aí já perdeu a janela do diagnóstico precoce. Outro ponto crucial é que meninos autistas tendem a externalizar suas dificuldades, enquanto meninas internalizam. O que isso significa? Significa que quando um menino autista está sobrecarregado, ele explode, grita, chora, bate, tem uma crise visível, todo mundo percebe. Quando uma menina autista está sobrecarregada, ela implode, fica quieta, se isola, chora sozinha no quarto, desenvolve ansiedade silenciosa. Ninguém percebe. Ou se percebem, acham que é fase, hormônios, drama de adolescente. E tem mais. Meninas são socializadas desde cedo para serem mais flexíveis, mais complacentes, mais atentas às necessidades dos outros. Então, mesmo quando uma menina autista está desconfortável numa situação social, ela aguenta. Ela sorri e aguenta. Ela não faz escândalo, não reclama abertamente. Ela apenas aguenta, até não aguentar mais, e ter um colapso em casa, longe dos olhos de todos. E como ninguém vê esses colapsos privados,
Ninguém desconfia que algo está errado. Os critérios diagnósticos baseados em meninos simplesmente não capturam essa realidade feminina. É como se você tivesse um detector de metais calibrado para encontrar ferro, mas as mulheres autistas são feitas de alumínio. Ainda são metal, mas o detector não pega. E enquanto isso, não mudar. Enquanto não tivermos critérios que considerem as particularidades do autismo feminino, milhares de mulheres vão continuar invisíveis. Mas a invisibilidade não vem só dos médicos, não. Pressão social para ser normal. Porque se os critérios diagnósticos falham em identificar mulheres autistas, a pressão social para ser normal é o que as mantém escondidas o tempo todo. E olha, essa pressão não é sutil, não. Ela é constante, pesada e vem de todos os lados: família, escola, amigos, trabalho, mídia, redes sociais. Desde que nasce, uma menina recebe mensagens claras sobre como ela deve ser: delicada, simpática, sociável, flexível, atenciosa, emocionalmente disponível. Ela precisa ser boa em ler as emoções dos outros, precisa saber quando alguém está chateado e oferecer conforto, precisa ser a pacificadora em conflitos, precisa sorrir mesmo quando não quer. Agora imagina uma menina autista tentando atender todas essas expectativas quando o cérebro dela simplesmente não funciona desse jeito. Ela não lê expressões faciais intuitivamente. Ela não entende por que precisa fazer conversa fiada. Ela não sente vontade de abraçar todo mundo. Ela prefere rotinas previsíveis a ir com o fluxo. Mas em vez de aceitar que ela é diferente, o mundo ao redor dela passa a mensagem clara: você precisa mudar. E ela, querendo desesperadamente pertencer, se encaixar, não ser excluída, começa a performar. Ela vira uma atriz na própria vida, e o papel que ela interpreta chama-se mulher neurotípica. E essa performance é exaustiva demais. A pressão para ser normal é especialmente brutal na adolescência, quando as dinâmicas sociais ficam incrivelmente complexas. É nessa fase que as meninas autistas geralmente começam a perceber que estão perdendo o jogo. Quando eram crianças, as brincadeiras eram mais simples. Brincar de boneca tem regras claras, jogar amarelinha também. Mas na adolescência, aí entra todo um universo de pistas sociais sutis, hierarquias invisíveis, fofocas, duplos sentidos, sarcasmo, flerte. E a menina autista fica completamente perdida. Ela não entende por que a colega disse "que legal", mas na verdade estava sendo irônica. Não entende por que aquele grupo de meninas a convidou para sentar com elas, mas depois ficaram rindo dela pelas costas. Não entende as regras do flerte. Quando é para responder uma mensagem, quanto tempo esperar? O que significa quando o menino diz X, mas faz Y? É um código que ela não consegue decifrar. E em vez de receber ajuda, ela recebe julgamento. Você é estranha. Você não sabe se comportar. Você é dramática. Então, ela se esforça ainda mais para imitar, para copiar, para se encaixar. Ela estuda as outras meninas como quem estuda para vestibular. Observa como elas falam, como se vestem, sobre o que conversam, como reagem, e tenta replicar tudo isso, mesmo não fazendo sentido para ela. Vamos para um exemplo bem prático disso. Imagina uma adolescente autista de 15 anos numa festa de aniversário. Ela não queria ir. Festas são seu pesadelo. Barulho alto, luzes piscando, gente demais, conversas simultâneas, sensações físicas desconfortáveis. Mas ela sabe que, se não for, vão achar que ela é metida ou esquisita. Então ela vai. Passa 2 horas antes da festa se preparando mentalmente, escolhendo uma roupa que não seja estranha demais, mas também não chame muita atenção, decorando assuntos seguros para puxar conversa. Chega na festa e já começa a contagem regressiva mental de quanto tempo precisa ficar para não ser mal educada. Durante a festa, ela está em modo de sobrevivência total, força sorrisos, ri quando os outros riem, mesmo sem entender a piada, evita o centro da sala onde está mais barulhento, segura firme o copo de refrigerante como se fosse uma âncora. Alguém tenta puxar assunto e ela responde no piloto automático, usando as frases que decorou. Por fora, parece que está tudo bem. Por dentro, o cérebro dela está gritando: sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ela aguenta mais 1 hora, inventa uma desculpa plausível: minha mãe está me chamando, e vai embora. Chega em casa, tranca a porta do quarto,
apaga as luzes, põe o fone de ouvido e passa as próximas 3 horas em silêncio absoluto, tentando regular o sistema nervoso. E no dia seguinte? No dia seguinte, ela acorda exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Porque foi exatamente isso que ela fez, uma maratona social. E a pressão social não vem só dos colegas, não. Vem também da família. Quantas mulheres autistas cresceram ouvindo: você precisa sair mais, você precisa ser mais sociável, para de ficar no quarto o tempo todo, você precisa fazer amigos, você é muito fechada. Os pais, geralmente sem má intenção, pressionam porque acham que estão ajudando. Acham que se a filha se esforçar mais, ela vai conseguir se encaixar. Não entendem que não é falta de esforço. Pelo contrário, ela já se esforça demais. O que ela precisava era de compreensão, de acomodações, de permissão para ser quem ela realmente é. Mas em vez disso, recebe a mensagem de que precisa mudar, que precisa tentar mais, que precisa ser normal. E isso gera uma culpa imensa, uma sensação constante de estar decepcionando todo mundo. Tem mulher autista que passou a vida inteira achando que era uma filha ruim, uma amiga ruim, uma namorada ruim, uma funcionária ruim, tudo porque não conseguia atender expectativas sociais, que eram, na verdade, incompatíveis com o funcionamento do cérebro dela. A pressão para ser normal não é só desconfortável, ela é genuinamente prejudicial à saúde mental, porque força a pessoa a negar a própria natureza, a viver numa mentira constante, a gastar energia absurda tentando ser alguém que não é. E quando você soma isso com tudo o que já vimos, diagnóstico tardio, masking feminino, problemas de saúde mental, critérios diagnósticos inadequados, o resultado é devastador. Mas tem algo ainda mais perigoso nisso tudo: comorbidades, ansiedade, depressão, TEPT. E o mais perigoso é quando toda essa pressão, todo esse mascaramento, todo esse esforço para parecer normal se acumula e explode em forma de comorbidades graves. A gente já tocou nisso antes, mas agora precisa mergulhar fundo, porque as comorbidades não são um detalhe da história. Elas são uma consequência direta e previsível de tudo que uma mulher autista não diagnosticada atravessa: ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático. Essas não são condições que aparecem por acaso ou porque a pessoa é fraca. Elas são o resultado de anos, às vezes décadas, de sobrecarga crônica, invalidação constante e falta de suporte adequado. Quando você vive num estado de hipervigilância permanente, monitorando cada palavra que diz, cada movimento que faz, cada expressão facial, tentando antecipar reações das pessoas para não errar, o seu sistema nervoso simplesmente não aguenta. Ele não foi feito para isso. É como deixar um carro acelerado no máximo o tempo todo, sem nunca desligar o motor. Uma hora ele vai fundir. E no caso das mulheres autistas, o que funde é a saúde mental. A ansiedade generalizada vira a norma. Os ataques de pânico se tornam frequentes. A depressão se instala como um peso permanente no peito. E o TEPT? Esse aparece quando a pessoa acumula tantos traumas sociais que o cérebro entra em modo de proteção máxima. Vamos falar de ansiedade primeiro, porque essa é praticamente universal entre mulheres autistas não diagnosticadas. E não é uma ansiedade normal de vestibular ou entrevista de emprego. É uma ansiedade que permeia tudo. Acordar de manhã já vem com ansiedade. O que vai acontecer hoje? Vou conseguir lidar com as situações sociais? E se alguém me convidar para algo inesperado e eu não souber recusar? Ir trabalhar vem com ansiedade. Será que vou conseguir manter a máscara por 8 horas seguidas? E se eu tiver uma sobrecarga e desmoronar na frente de todo mundo? Relacionamentos vêm com ansiedade. Será que ele vai me achar estranha? Será que eu falei algo errado? Porque ele demorou 3 horas para responder minha mensagem? Será que fiz algo de errado? Essa ansiedade crônica não é estar preocupado demais. É uma resposta fisiológica real a viver numa constante situação de perigo percebido. Porque para uma mulher autista não diagnosticada, o mundo social é realmente perigoso. Ela já foi rejeitada antes, já foi ridicularizada, já foi mal interpretada, já se sentiu humilhada. Então o cérebro dela aprende: preciso ficar em alerta máximo para evitar que isso aconteça de novo. E aí desenvolve
Transtorno de ansiedade generalizada, que frequentemente vem acompanhado de síndrome do pânico. Os ataques de pânico geralmente acontecem em situações de sobrecarga extrema, tipo quando ela está num ambiente muito estimulante e não consegue sair, ou quando acontece algo inesperado que quebra a rotina dela e ela não sabe como lidar. A depressão é a outra face dessa moeda. Quando você passa anos se sentindo inadequada, fora do lugar, incompreendida, quando você se esforça ao máximo e mesmo assim parece nunca ser suficiente, quando você vê outras pessoas navegando pela vida com uma facilidade que você nunca vai ter, é natural que a esperança comece a morrer. A depressão em mulheres autistas não é só estar triste, é uma exaustão existencial profunda. É acordar e pensar, mais um dia fingindo ser alguém que eu não sou. É olhar para o futuro e não ver como as coisas podem melhorar. É perder o interesse até nas coisas que costumavam trazer alegria, porque tudo ficou pesado demais. E tem algo especialmente cruel nisso. Muitas mulheres autistas têm interesses especiais que são verdadeiras âncoras de bem-estar para elas. Seja desenhar, estudar um tema específico, cuidar de animais, o que for. Esses interesses são como ilhas de paz num oceano caótico. Mas, quando a depressão bate pesado, ela tira até isso. A pessoa perde o acesso à própria fonte de regulação emocional. E aí começa um ciclo vicioso. Sem os interesses especiais para regular, fica mais ansiosa e deprimida. Mais ansiosa e deprimida, menos consegue se conectar com os interesses. É uma espiral descendente que pode levar a ideações suicidas. E as estatísticas mostram que pessoas autistas têm taxas alarmantemente altas de tentativas de suicídio comparadas à população geral. Isso não é coincidência. É consequência de viver numa sociedade que não foi feita para elas. E aí tem o TPT, que muita gente não espera, mas que é extremamente comum em mulheres autistas. O transtorno de estresse pós-traumático geralmente é associado a eventos traumáticos grandes, acidentes, violência, guerra. Mas a verdade é que TEPT pode se desenvolver a partir de traumas acumulados, especialmente quando a pessoa não tem suporte para processar esses eventos. E para uma mulher autista, situações que parecem pequenas para outras pessoas podem ser genuinamente traumáticas. Ser ridicularizada publicamente na escola. Ser demitida de um emprego porque não conseguia se encaixar na cultura da empresa. Passar por relacionamentos abusivos porque não conseguia identificar manipulação. Cada um desses eventos deixa uma marca. E quando você acumula dezenas, centenas desses pequenos traumas ao longo de anos, sem nunca ter tido validação ou suporte, o cérebro entra em modo TEPT. Isso significa flashbacks, pesadelos, evitação de situações que lembrem o trauma, hipervigilância extrema. Tem mulher autista que desenvolve TEPT social. Evita completamente situações sociais porque elas se tornaram gatilhos de trauma. E o mais triste, muitas vezes essas comorbidades são tratadas isoladamente, sem ninguém perceber que a raiz de tudo é o autismo não diagnosticado. A mulher recebe medicação para ansiedade, terapia para depressão, tratamento para TEPT, mas ninguém olha para o quadro completo e pensa, será que tem algo mais acontecendo aqui? E enquanto isso, ela continua exausta, continua confusa, continua achando que o problema é ela. Mas a boa notícia é que existe um caminho para sair disso. Comunidade e suporte. E esse caminho passa inevitavelmente por comunidade e suporte. Porque depois de tudo que a gente viu, o diagnóstico tardio, o masking feminino desgastante, os problemas graves de saúde mental, os critérios diagnósticos que não enxergam mulheres, a pressão social esmagadora, as comorbidades devastadoras, a pergunta que fica é, e agora? Como uma mulher autista sai desse buraco? E a resposta, por mais simples que pareça, ela não consegue sozinha, ninguém consegue. O ser humano não foi feito para viver isolado e uma mulher autista especialmente precisa de rede de apoio. Mas não qualquer rede, precisa de uma comunidade que entenda, que valide, que não tente consertar ela. Precisa de pessoas que digam, você não tá louca, você não é preguiçosa, você não é dramática, você é autista e tá tudo bem. Ser autista. E olha, esse tipo de validação é revolucionário,
Porque quando você passa a vida inteira achando que o problema é você, finalmente ouvir que não é, que existe uma explicação neurológica para tudo isso, que outras pessoas passam pela mesma coisa, isso muda tudo. É literalmente a diferença entre continuar afundando e começar a respirar de novo. A comunidade autista, especialmente grupos de mulheres autistas, oferece algo que nenhum profissional de saúde sozinho consegue oferecer: identificação genuína. É uma coisa ouvir um psicólogo falando sobre autismo. É outra completamente diferente conversar com outra mulher autista que sabe exatamente como é ter um colapso depois de uma festa, como é precisar de 3 dias para se recuperar de uma interação social intensa, como é se sentir alienígena no próprio planeta. Hoje em dia, com a internet, ficou muito mais fácil encontrar essas comunidades. Tem grupos no Facebook, comunidades no Reddit, perfis no Instagram e TikTok de mulheres autistas compartilhando suas experiências. Tem canais no YouTube, como esse aqui, dedicados a falar sobre autismo feminino de forma honesta e sem romantização. E tem fóruns, chats, encontros virtuais onde mulheres autistas se apoiam mutuamente. Isso é ouro puro, porque nessas comunidades você não precisa mascarar. Você pode ser você mesma. Pode falar sobre seus interesses especiais sem medo de ser julgada como obcecada. Pode dizer: "Tô em sobrecarga sensorial hoje, não consigo conversar." E as pessoas entendem, respeitam, não ficam ofendidas. Pode compartilhar suas dificuldades e receber não pena, mas empatia real. Eu também passo por isso, e aqui tá o que funciona para mim. Esse tipo de troca é terapêutico no sentido mais profundo da palavra. Alivia a solidão existencial que muitas mulheres autistas carregam. E mais do que isso, oferece estratégias práticas de sobrevivência. Por exemplo, tem mulher autista que descobriu através da comunidade que usar fones com cancelamento de ruído em ambientes muito estimulantes é uma estratégia válida, não frescura. Que criar scripts para situações sociais específicas é algo que muitas fazem. Que ter um kit de sobrevivência sensorial, com itens de textura confortável, snacks seguros e fones de ouvido, pode salvar um dia difícil. Essas dicas parecem pequenas, mas fazem uma diferença enorme no dia a dia. Mas comunidade não é só sobre grupos online, não. É também sobre construir uma rede de suporte presencial com pessoas que entendem e respeitam suas necessidades. E isso inclui família, parceiros românticos, amigos próximos. Quando uma mulher finalmente recebe o diagnóstico, uma das coisas mais importantes que ela pode fazer é educar as pessoas ao redor sobre o que isso significa. Não de forma arrogante ou didática demais, mas simplesmente compartilhando. Olha, descobri que sou autista, e isso explica várias coisas sobre mim. Por exemplo, eu preciso de tempo sozinha para me recuperar depois de eventos sociais. Não é porque eu não gosto de vocês, é porque meu cérebro precisa disso. Os barulhos altos realmente me desregulam. Então, quando eu peço para baixar o volume ou para mudar de ambiente, não é frescura, é uma necessidade real. A maioria das pessoas, quando recebe informação clara e honesta, consegue entender e fazer ajustes. Claro que nem todo mundo vai ser compreensivo. Infelizmente, ainda existe muito estigma e ignorância sobre autismo. Mas as pessoas que realmente importam, que realmente se importam com você, vão fazer o esforço. E essas são as pessoas que valem a pena manter por perto. Tem também a questão do suporte profissional adequado. Não é qualquer terapeuta que sabe lidar com autismo feminino. Então, vale a pena procurar profissionais especializados, psicólogos que entendem de neurodivergência, terapeutas ocupacionais que podem ajudar com estratégias sensoriais, psiquiatras que sabem a diferença entre ansiedade comum e ansiedade relacionada à sobrecarga autista. E tem um aspecto da comunidade e suporte que é especialmente poderoso: o ativismo e a representatividade. Quando mulheres autistas compartilham suas histórias publicamente, quando criam conteúdo falando sobre suas experiências, quando se organizam para exigir mudanças nos critérios diagnósticos, quando educam profissionais de saúde sobre autismo feminino, elas estão não só se ajudando, mas ajudando todas as futuras gerações de meninas e mulheres autistas. Cada vez que alguém fala abertamente sobre masking feminino, mais profissionais aprendem a identificar isso. Cada vez que alguém compartilha como o diagnóstico tardio afetou sua saúde mental,
mais pressão existe para mudar o sistema. A comunidade não é só um espaço de acolhimento, é também um espaço de transformação social. E isso traz esperança, porque significa que mesmo que o sistema ainda seja falho, mesmo que os critérios diagnósticos ainda sejam inadequados, mesmo que a pressão social ainda seja imensa, existe resistência, existe luta, existe mudança acontecendo. E quando você faz parte dessa comunidade, quando você encontra seu povo, quando você percebe que não está sozinha, que existem milhares de outras mulheres autistas navegando as mesmas dificuldades, desenvolvendo as mesmas estratégias, celebrando as mesmas vitórias pequenas, tipo conseguir ir ao supermercado sem entrar em sobrecarga, ou estabelecer um limite claro com alguém pela primeira vez, ou simplesmente ter um dia onde não precisou mascarar. Isso transforma tudo. A comunidade devolve para a mulher autista algo que foi tirado dela a vida inteira, a sensação de pertencimento. E com isso, finalmente, ela pode começar a se reconstruir, pois chegamos ao final. Mas isso aqui não é um ponto final, é o começo de algo muito maior. Você acabou de absorver um conhecimento que a maioria das pessoas não tem. E agora, você carrega uma responsabilidade. O que você vai fazer com isso? Se você é uma mulher que se identificou com tudo que foi dito aqui, a pergunta é: você vai continuar fingindo ser quem você não é? Ou vai finalmente buscar respostas? De verdade? Vai continuar se culpando por coisas que nunca foram culpa sua? Ou vai procurar um diagnóstico adequado com profissionais que realmente entendem de autismo feminino? Porque olha, a vida é curta demais para você passar mais um dia sequer achando que o problema é você. Não é. Nunca foi. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo pode começar a viver de verdade, sem máscara, sem performance, sem exaustão constante. Procure comunidades de mulheres autistas, online ou presenciais. Converse com outras pessoas que passam pelas mesmas coisas. Busque terapeutas especializados em neurodivergência. Dê esse passo. Você merece entender quem você realmente é e viver respeitando suas próprias necessidades, não lutando contra elas o tempo todo. E se você não é autista, mas conhece alguém que pode ser uma filha, uma irmã, uma amiga, uma colega de trabalho, o que você vai fazer? Vai continuar pressionando ela a ser mais sociável, a sair da zona de conforto, a parar de ser tão sensível? Ou vai parar, ouvir de verdade, validar as dificuldades dela e talvez até sugerir que ela procure se informar sobre autismo feminino? Porque às vezes a gente é a única pessoa na vida de alguém que pode plantar essa semente, que pode dizer: olha, você já pensou nisso? E mudar completamente a trajetória dessa pessoa. Não subestime o poder de uma conversa honesta, de um olhar sem julgamento, de um apoio genuíno. E se você é pai ou mãe de uma menina que parece diferente, mas ninguém consegue colocar o dedo na ferida, pelo amor de tudo, não ignore os sinais. Procure profissionais que entendem de autismo feminino. Não aceite ela é só tímida, ou é fase como resposta definitiva. Investigue, porque quanto mais cedo vier o diagnóstico, menos essa menina vai sofrer tentando se encaixar num molde que nunca foi feito para ela. Agora me responde uma coisa, com sinceridade total. Depois de tudo que você viu aqui, você ainda acha que autismo é só aquele estereótipo do menino que não olha nos olhos? Ou você finalmente entendeu que existem milhares de mulheres autistas ao seu redor, vivendo vidas inteiras de silêncio e mascaramento, e que elas precisam ser vistas? Que os critérios diagnósticos precisam mudar, que a sociedade precisa parar de punir quem é diferente, que a pressão para ser normal precisa acabar? Porque se você entendeu isso, você já é parte da solução. Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ver. Fale sobre isso. Normalize conversas sobre autismo feminino. Quanto mais gente souber, mais meninas e mulheres vão ser identificadas cedo, mais vão ter acesso ao suporte necessário, menos vão sofrer desnecessariamente. E olha, eu sei que parece pouco. Só compartilhar um vídeo. Mas não é pouco, não. Informação salva vidas. Literalmente. Quantas mulheres autistas já pensaram em desistir de tudo porque não aguentavam mais viver sem entender por que eram tão erradas? E quantas dessas poderiam ter sido salvas se alguém tivesse dito na hora certa: você não é errada, você é autista e isso muda tudo. Então,
eu quero que você faça 3 coisas agora, antes de fechar esse vídeo e voltar para sua vida. Primeiro, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque eu vou continuar trazendo conteúdo sobre autismo, sobre neurodivergência, sobre temas que ninguém fala, mas que todo mundo precisa saber. Segundo, deixa aqui nos comentários se você se identificou com algo, se conhece alguém que pode ser autista ou se aprendeu algo novo hoje, porque sua interação ajuda esse vídeo a alcançar mais gente que precisa ver. E terceiro, a mais importante, aplique esse conhecimento. Se você é autista, busque seu diagnóstico, encontre sua comunidade, permita-se ser quem você é. Se você conhece alguém, seja o suporte que essa pessoa precisa. E se você trabalha na área da saúde ou educação, pelo amor de tudo, estude sobre autismo feminino, atualize seus conhecimentos, pare de deixar mulheres passarem despercebidas. A mudança começa agora, com você, com esse vídeo, com essa informação. Não deixa passar. Mulheres autistas merecem ser vistas, compreendidas e acolhidas. E você pode fazer parte disso. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, você não está sozinha. Nunca esteve.